Bem-vindo de novo, meus ouvintes, dos meus 3 canais, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Bem-vindo a mais uma parte da minha série As Palavras Poderosas de Deus para o Ser Humano. Este é o nosso 8º vídeo da primeira palavra poderosa de Deus, que se chama Como Ter uma Vida Tranquila, com honestidade, respeito, sem ira e contenda. Nós vimos no último vídeo sobre a primeira das orações, das 4 que Paulo recomenda a gente fazer por 3 grupos diferentes de pessoas. Nós vimos que essa oração é a oração de súplica, e ela, se você a fizer, você vai mostrar a dependência de Deus. E a gente terminou o vídeo anterior falando justamente isso, né? O quão é importante a gente ter essa humildade, quebrar o nosso orgulho, porque como nós terminamos no último vídeo, nós citamos lá 1 Crônicas, né, 7, que Deus fala, ou que Salomão fala em nome de Deus: se o meu povo se humilhar e orar e me pedir e se humilhar e melhorar em algumas atitudes, eu vou ouvir as suas orações e vou sarar a terra. Ou seja, a gente só vai ter essa vida feliz, essa vida sem conflito, essa vida sem contenda, essa vida plena que Paulo quer e fala que a gente pode ter, se a gente fizer orações de súplica. E a gente só vai poder ter essas orações e fazer essas orações de súplica se a gente for humilde, quebrar o nosso orgulho, não achar que a gente pode resolver tudo, não achar que o nosso presidente, que o nosso governador, que o nosso prefeito, que o nosso político, que o nosso pai, que nossa mãe pode resolver alguma coisa, porque, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. E é interessante também como Jesus define felicidade. Lembram? Lá nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, né? Ele mostra 8 princípios da felicidade plena, para que a gente tenha uma vida tranquila, sem conflito, sem nada, né? E ele fala a primeira das atitudes que a gente precisa ter para ter essa felicidade. Qual é? Humildade de espírito. E humildade de espírito é justamente isso que Paulo está querendo falar aqui, né? Quando a gente topa orar, fazer orações de súplica, a gente está tendo dentro da gente essa humildade de espírito. Porque humildade de espírito é o contrário de orgulho, né? Porque só aquele que tem o reino, só aquele que pertence ao reino, como nós, que somos filhos de Deus, a gente pode ter humildade de espírito, porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. E por isso a gente vai poder orar orações de súplicas, né? Interceder a Deus para que dê capacidade aos nossos líderes e aos nossos governantes e todas as pessoas para nos darem essa qualidade de vida que só Ele pode dar. E Ele está esperando isso de mim, de você. E agora, diante disso que acabamos de falar do primeiro tipo de oração, cabe também falarmos sobre o segundo e terceiro tipo de oração que você deve fazer pelos 3 grupos de pessoas. A segunda oração, então, além da oração de súplica, é o que a gente chama de orações gerais e as orações de intercessão. O que são as orações gerais, então? As orações gerais são aquelas orações de adoração a Deus. É isso que nos mostra a palavra
grega usada por Paulo lá e que foi traduzido por oração, lá no texto de 1 Timóteo 2. A palavra grega é proseuche. Proseuche. Esse tipo de oração, então, essa oração de adoração acontece quando você adora a Deus porque vê a atuação dele nas coisas. Você tem visto Deus atuar? Então, faça orações de adoração. Você tem visto Deus atuar através do seu prefeito, através do seu governante, através do seu deputado, através do seu pai, da sua mãe, do seu chefe? Então, ore a Deus agradecendo, adorando Ele. Esse tipo de oração também, essa oração de adoração, acontece quando você adora a Deus, exaltando a soberania dele por ter colocado como governante aquele que ele quis e não aquele que o povo e nem você quis. Você tem essa concepção de que Deus é quem põe? Paulo fala isso lá em Romanos 15. Pedro também diz, né? Toda autoridade foi instituída por Deus, tanto as más quanto as boas. Ou seja, quando você tem isso em mente, você adora a Deus, não fica criticando a autoridade, não fica criticando fulano, cicrano, porque você sabe que Deus é quem pôs ele lá. Isso é uma adoração a Deus. Você não adora você porque eu pus ou porque fulano pôs. Não. Adoração é a Deus. E só quando a gente tem essa concepção de que todos os nossos líderes, o nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, todos eles Deus é quem instituiu na nossa vida, isso vai levar a eu e você adorarmos a Deus. Também, esse tipo de oração acontece quando você exalta e reconhece a soberania de Deus em tudo e em todos, até mesmo naquele governante perverso que rouba, por exemplo, né? Ou seja, Paulo também diz lá em Romanos 15, que a gente já citou, que a gente só deve temer o governante perverso que Deus pôs se a gente fizer alguma coisa errada, né? E Deus pôs todos, ou pôs para castigo, ou pôs para bênção. Ou seja, quando a gente tem essa visão sobre a ação de Deus em tudo e em todos, a gente faz orações de adoração. Será que Deus não está mostrando muito a sua ação no nosso mundo, porque nós não temos tido essas visões corretas e por isso não estamos adorando a Deus através das nossas orações? Pensemos nisso. E para terminar esse vídeo, também esse tipo de oração acontece quando você não adora a pessoa do governante, a pessoa do líder, ou seu pai ou sua mãe, o exaltando muito, o colocando como salvador da pátria, mas adora a Deus e o exalta como aquele que controla tudo e a todos. Diante disso, como tem sido a sua oração? Tem sido oração de adoração? Tem sido com essa perspectiva? Pense nisso. Fiquemos aqui nesse vídeo.